Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pra vocês. E como sempre, para não perder o costume, já larga o dedo nesse like aí, comenta bastante que isso me ajuda muito a crescer o canal e o YouTube divulgar o meu trabalho para mais pessoas. E aí ele entende que se você tá comentando muito é porque você gosta. Então se você não tiver nada para comentar aqui, comenta Osso da Baleia, que eu vou te dar um coração. Me segue lá no Instagram também para você não ficar por fora de nada, porque as novidades em primeira mão eu sempre tô contando lá. E é isso, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. O caso que eu escolhi pra falar hoje pra vocês foi sugestão nos comentários que eu encontrei. Não vou me lembrar ao certo quem mandou a sugestão, mas muito obrigado. É um caso que aconteceu em Portugal, então se por acaso eu não falar uma data correta ou local, porque esse caso é um pouco antigo, então tem algumas informações, gente, que não se encontra em qualquer lugar. Por isso que, enfim, aniversário, essas coisas, hora, é um pouquinho complicado. Então, Vitor Jorge nasceu no mês de dezembro de 1949. Ele foi abandonado pelo seu pai com os seus avós. E depois de um tempo, quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi morar com a sua mãe em Lisboa. Então era só ele e ela nessa época e eles moravam num quarto que só tinha um cômodo, era um quartinho. Eles moravam numa rua que ficava perto do cemitério, então a casa dele ficava bem de frente pro cemitério, era a visão que ele tinha. E ele conta que esses foi um dos primeiros traumas dele, sabe? Que aquilo assustava ele era só uma criança, então essa é uma das memórias de infância dele. Como eu falei pra vocês, eles moravam só num quarto e a mãe dele era uma mulher solteira e todas as noites, basicamente, ela tava levando vários homens diferentes pra lá pra terem relações. E assim, gente, o Vitor ele via tudo que acontecia porque não tinha outro lugar pra ele estar. E na cabeça dele de criança, aquilo que estava acontecendo, aquele ato, eram aqueles homens machucando a sua mãe, batendo na sua mãe. Então, na cabeça dele de criança, ele entendia como se fosse isso. Mas ao mesmo tempo que ele ficava muito chateado, ele queria ajudar, ele não tinha coragem de fazer nada, porque ele era só uma criança, ele sabia que se ele fosse enfrentar um homem adulto, ele ia acabar perdendo. Então ele ficou guardando toda essa angústia pra ele durante algum tempo até ele entender do que se tratava aquilo. E a casa dele era o que eu posso chamar de um lar itinerante, eles nunca ficavam no mesmo lugar. Ele conta que a mãe dele e ele, até os 19 anos dele, se mudaram 18 vezes de casa. Então, assim, amigos ele não tinha muito, porque toda a relação de amizade que ele construía com alguém, logo ele tinha que dar fim naquilo e recomeçar, então ele estava sempre recomeçando, o que era um pouco cansativo. E aí, com o tempo, o Vitor ele começou a ter um apreço assim por fotografia, um hobby que ele arrumou foi fotografar, ele ficou apaixonado em tirar foto e até que ele era muito bom. Todo mundo que via as fotografias dele elogiava bastante, dizia que ele era um excelente fotógrafo. Ele gostava de tirar foto assim de tudo, paisagem, mas principalmente de mulheres, diferentes mulheres, de vários jeitos. E ele era descrito como uma pessoa assim muito tranquila, ele era um homem muito gentil. Mas a realidade é que por dentro o Vitor ele lutava contra ele mesmo, ele tinha uns pensamentos que conforme o tempo foi passando foi crescendo, sabe? Então ele virou um homem adulto e mesmo assim, ele tinha uns pensamentos muito violentos. Principalmente contra as mulheres, ele tinha uma cisma com as mulheres, ele não gostava muito das mulheres, apesar de, enfim, ele sentia atração, mas ao mesmo tempo ele sentia raiva. Talvez pela mãe, ele nunca teve uma relação muito das melhores com a mãe dele, mas enfim. E aí, como ele não falava pra ninguém esses pensamentos que passavam na cabeça dele, no ano de 1983, ele passou a desabafar em folhas, ele começou a escrever tudo o que ele sentia. Primeiro foram em folhas soltas e depois ele conseguiu um diário e ele passou a escrever, gente, basicamente todos os dias. E lá ele descrevia sua raiva. E aí o tempo foi passando, ele virou homem adulto, começou a construir a sua vida. Ele virou bancário, trabalhava no banco, obviamente. E ele casou e teve 3 filhos. Ele tinha uma filha que se chamava Anabela,
que na época do caso tinha 17 anos, Simone, de 14, e o mais novo, que também tinha o mesmo nome que ele, que era Vitor, e ele tinha 10 anos. A relação dele com a sua esposa não era boa, eles brigavam, assim, gente, o tempo inteiro, brigavam muito. Eles nem queriam mais ficar juntos, nessa época do caso, então ele vivia mandando a esposa ir embora, procurar outro lugar pra viver. Só que assim, ela era desempregada, ela era dona de casa e além do mais, ele mandava ela embora junto com os filhos. Então, como ela ia sustentar 3 filhos sozinha, sem emprego, era uma coisa impossível, gente, de se fazer àquela altura. Então, ela decide que vai continuar morando com ele. Então, eles moravam debaixo do mesmo teto, mas meio que não se davam bem. Inclusive, o Vitor ele escrevia nesse diário coisas bem ruins sobre a esposa, que não gostava dela, várias coisas assim que queria bater nela e também na mãe. Ele escrevia principalmente sobre elas duas, que são as mulheres assim que na visão dele mais desapontaram. E esses pensamentos de violência do Vitor foram crescendo, ele até procurou ajuda psicológica. Só que assim, nos vários psicólogos que ele foi, não adiantou nada, sabe? Nunca ele teve uma melhora, os pensamentos continuavam lá. E ele mesmo dizia que ele tinha medo dele mesmo, de uma hora isso se tornar uma realidade e parar de ser só um pensamento solto na cabeça dele. E aí aconteceu um episódio na família dele que, assim, deixou ele muito irado. Ele descobriu que a sua filha mais velha, que era a Anabela, de 17 anos, estava namorando com um rapaz que tinha 26. E ele ficou super zangado porque ele não sabia disso, a esposa já sabia disso, as amigas, menos ele. E ele proibiu a Anabela de continuar essa relação porque achava ela muito nova pra ele. Só que ela não quis dar ouvidos pra ele, então eles tiveram uma discussão muito feia e ela disse que não ia largar do namorado. E a mãe também entrou na briga, então foi uma briga como se fosse as duas contra a palavra dele. E pra ficar pior, ele descobriu que a Anabela namorava esse rapaz desde que ela tinha 12 anos de idade. Então assim, já fazia anos isso. Eu li uma matéria que teve uma vez que o Vitor chegou a agredir a Anabela, que ela aparecia com o rosto todo preto, todo inchado. Vizinhos viram isso, então, de acordo com essa reportagem que eu li, ele agrediu ela, mas não vou saber dizer pra vocês se realmente é verdade, porque eu achei em um lugar só isso, então pode ser que não, mas eu resolvi contar pra vocês. E aí, no meio de toda essa infelicidade que o Vitor sentia, ele começou a ter uma amante. Era uma mulher que se chamava Leonor Tomás. Ele começou essa relação com ela na época ela tinha 19, mas eles levaram isso até ela ter 23 anos. Então ela era meio assim que um alívio, um refúgio pra ele. Era a única mulher assim que ele estava perto e não tinha tanta raiva, que era a única mulher que ele conseguia se relacionar. Só que aí, na época que aconteceu essa briga dele com a filha e com a esposa sobre esse namorado, aconteceu outra coisa também que deixou ele mais furioso. A Leonor disse pra ele que não continuaria a relação que eles tinham, porque ela tinha relação com outros rapazes, não era só com ele, e que ela não queria prosseguir mais essa relação com ele e tal, já fazia muitos anos. Ela estava cansada, então ela dá um fim a esse relacionamento deles, e aí ele decide que depois disso, assim, ele vai se vingar dela. Então, durante alguns meses, ele foi na rua e foi conseguindo comprar armas. Ele comprou uma espingarda de caça, uma pistola de 9 mm e ficou esperando o momento perfeito de usar isso. Ele estava planejando a sua vingança, isso foi no ano de 86. E aí a Leonor ia fazer aniversário, ela ia fazer 24 anos no dia 1 de março de 87. E o Vitor ficou sabendo disso, que a Leonor ela ia comemorar o aniversário dela na casa dos pais, ela ia chamar alguns amigos. E aí, quando foi no dia 1 de março, eu não sei ao certo, não se sabe a certo, na verdade, ninguém sabe o horário, mas era mais ou menos de tardezinha pra noite. O Vitor entrou no carro dele, disse que ia sair. E aí ele colocou a espingarda, as armas que ele comprou no porta-mala, no seu carro, que era um Renault branco. E ele dirigiu até a casa da Leonor. Então ele chega lá, chama. E aí quando chega lá, ela tá com alguns amigos e com um rapaz que ela tava tendo um lance, era o seu interesse amoroso na época. Então lá tinha o Luiz Teixeira, de 17 anos, Maria do Céu Araújo, de 20, Isabel Moreira, de 21 anos, e o José Pacheco, de 22 anos, que era esse cara que a Leonor estava namorando. Então o Vitor chega lá e eles ficam juntos, todo mundo ali se divertindo e tal. Ele não conhecia esses amigos, a única pessoa que ele conhecia era a Leonor.
Então, mais ou menos umas 9 horas da noite, eles resolvem sair de lá, eles querem ir para algum lugar, eles aproveitaram bastante a festa, mas eles queriam terminar a comemoração na rua, saindo para algum lugar. E aí eles conversam e decidem para ir pra praia Osso da Baleia, que era uma praia que ficava a praia mais perto da casa da Leonor. E aí o Victor se oferece para levar eles e ir junto no carro, né, que ele tinha carro. E aí todo mundo aceita de boa, então vai todo mundo no carro dele e eles vão até essa praia. E aí era uma praia assim, gente, pouco movimentada na época, não tinha quase ninguém. E na hora que eles foram, era quase 10 horas da noite, não tinha ninguém mesmo. Era bastante escura, mas enfim, eles foram. Ele estacionou e eles foram andando mais ou menos uns 200 metros até a beira da praia. E eles escolheram um lugar lá pra sentar e conversar. Então todo mundo senta lá na areia, começa a conversar. E aí, depois de alguns minutos, o Vitor levanta e diz que tem que ir no carro dele porque ele esqueceu alguma coisa. E ninguém deu muita importância, porque afinal isso acontece. Então ele voltou no carro e aí pegou a sua espingarda e a pistola. E aí ele fez o mesmo caminho de volta para a beira da praia. E aí ele vem caminhando tranquilamente, gente, em direção ao grupo que tá todo conversando. E aí ele chega sem dizer uma palavra, ele chega bem perto do José, a menos de 1 metro de distância, e dispara contra o peito dele com a espingarda. Imediatamente o José cai no chão, e aí depois ele dispara contra a Isabel também com a espingarda, ela também cai no chão. E aí todo mundo entra em desespero, né, gente? Porque tem um louco atirando, ninguém estava esperando por isso, sabe? Tava todo mundo ali no momento de descontração, então no momento que os três veem o que está acontecendo, eles correm sem olhar para trás, vão correndo. E aí eles correm em direção de umas dunas que tinham lá nessa praia, eles correm muito. Só que aí logo em seguida o Victor vai atrás. E nessa corrida dele tinha como alvo principalmente a Leonor, porque ele queria se vingar dela ter terminado essa relação. E principalmente tá namorando outro rapaz, sabe? E aí ela corre, mas ele consegue alcançar ela. E aí ele pega a pistola e dispara 5 tiros contra ela. E ela cai no chão imediatamente. Só que ela cai, ela continua viva, gente, ela ainda tava respirando. E aí ele pega um pedaço de pau que ele achou ali na areia, perto dele. E aí ele começa a dar vários golpes, várias porradas com esse pau na cabeça da Leonor, porque ele quer que ela sofra, que ela morra lentamente. Então assim, gente, ele destrói o rosto dela e ela acaba falecendo. Depois que ele faz isso, ele continua segurando essa ripa de madeira. E aí ele vai atrás da Maria e do Luiz, eles estão escondidos nos arbustos que tem lá. E aí o primeiro que ele vê é o Luiz, então ele vai pra cima dele com esse pedaço de pau e começa a dar várias pancadas nele na cabeça também, até tirar a vida do rapaz. E com a Maria, que foi a única que sobrou, ele também faz a mesma coisa, então ele tava assim com um ódio absurdo, ele matou basicamente quase todos ali na paulada. Então ele pega os 3 corpos, que são do Leonor, do Luiz e da Maria, e ele esconde entre as dunas e os arbustos. Depois ele vai até os primeiros corpos, que eram do José e da Isabel, e aí ele arrasta esses corpos pro mar, pra Maré levar, e aí depois ele pega o carro dele e dirige em direção à sua casa. Ele chega em casa, era mais ou menos 2 e pouco da manhã, isso aí aconteceu de madrugada. E aí quando ele chega em casa, tá todo mundo dormindo, já tá bem tarde, e aí ele vai até o seu quarto e acorda sua esposa, e ela sem entender nada, e ele diz que precisa da ajuda dela, porque ele atropelou um senhor na estrada e ele tá lá caído, e tá muito escuro, ele precisa de ajuda pra alguém iluminar lá, pra ajudar eles. Então ele pede ajuda pra ela e ela, na maior inocência, a gente vai, entra no carro com ele. Eles deixam os filhos dormindo em casa e vão até esse local. Era mais ou menos 2 quilômetros de distância da casa dele, era um lugar assim bem isolado. Então ele para nessa estrada e aí ele dá a lanterna pra esposa dele e pede pra ela ir na frente, que ele vai atrás pra ela ir guiando, iluminando o caminho. E é isso que ela faz, gente. Ela vai atrás e vai escutando as instruções dele e ela vai guiando, e aí quando ela menos espera, o José ataca ela com uma faca. Ele pegou essa faca da cozinha da casa dele, ele atacou a esposa e deu 5 golpes de faca nela e infelizmente ela acabou falecendo no local mesmo. E aí ele deixa o corpo dela lá e aí ele pega o seu carro e dirige de volta pra sua casa. Não era tão longe assim, como eu falei, era 2 quilômetros. E aí ele chega lá e acorda sua filha mais velha, que é a Isabel, que é aquela filha que ele teve um desentendimento. E aí ele conta basicamente a mesma história, que ele atropelou um senhor que tá precisando de ajuda. E ele disse pra filha ir com ele e que a mãe
dela já tava lá no local esperando e disse pra ela ir também. Então ela entra no carro e eles vão em direção a esse local. E aí chegando lá ele faz a mesma coisa, ele dá a lanterna pra ela ir na frente, pra iluminar o caminho. E aí ele também ataca ela, curiosamente, com 5 facadas e ela cai lá no local. Mas a Annabella não morreu na hora, ela ficou durante algum tempo agonizando lá. E aí ele entra no carro de novo e vai em casa outra vez, dessa vez pra buscar a sua outra filha, que era a Simone. Gente, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, ele conta a mesma história pra ela, coloca ela no carro, chegando lá, dá a lanterna pra ela e na frente iluminando. Só que como eu falei pra vocês, a Annabella não tinha morrido ainda, então quando eles voltaram ela ainda tava viva, ela tava, assim, gemendo, ela tava fazendo uns barulhos, e aí a Isabel escutou e achou bem estranho. Então nesse momento que ela faz isso, ela se espanta com esses barulhos, o pai dela ataca ela com a faca também, só que aí a Isabel consegue segurar os 2 braços dele, com uma mão ela segura um braço e com o outro ela agarra bem na lâmina da faca, sabe, gente? E ela agarra assim de um jeito tão firme que ela consegue quebrar a lâmina da faca no meio. Só que mesmo com a faca quebrada, o Victor ainda conseguiu dar um golpe na filha dele e ferir ela e deixar ela ferida lá. Só que aí aconteceu uma coisa assim muito estranha, ele para e não quer mais fazer aquilo, sabe? Do nada. É como se a raiva que ele sentisse, ele disse que saiu dele, que não era mais o que ele queria fazer, que ele tava com mais raiva nos primeiros crimes e que agora ele não conseguiria fazer isso porque já não era ele. Então, ele deixa a filha dele ir embora, tipo, deixa ela lá, ele entra no carro e some, e a menina, que é a Simone, fica lá ferida um pouco. Mas como eu falei pra vocês, ela ainda tava viva e aí ela foi pedir ajuda. Ela saiu andando um pouco até encontrar uma casa e aí ela pediu ajuda nessa casa. Já era bem tarde, mas mesmo assim atenderam ela e emprestaram o telefone. E com esse telefone ela ligou pra polícia e aí ela contou tudo que tinha acabado de acontecer. Que o pai dela tinha assassinado a mãe e a irmã dela estava ferida. E aí ela conta inclusive sobre esses crimes que ele cometeu antes na praia, porque quando ele atacou ela implorou pela vida dela e ele disse que já tinha começado isso. Aí ele contou o que fez na praia e ele tinha que terminar, então ele falou a praia que era e ela entregou ele. Então a polícia foi lá, mas chegando lá, a mãe estava sem vida e a Isabela também já não tinha mais vida, ela não resistiu aos ferimentos. Na mesma noite eles também foram na praia Osso da Baleia para encontrar os corpos, só que eles procuraram assim durante o resto da noite e durante o dia inteiro, eles só encontraram os corpos no dia 3, que foi os corpos que estavam nas dunas. Os outros 2 corpos eles não encontraram imediatamente porque a água levou. E essas buscas dos corpos, enquanto isso acontecia, eles também estavam em busca do Victor porque ele tinha sumido. E o primeiro local que eles pensaram em ir foi na casa, isso ainda no dia 1º, na madrugada do dia 1º pro 2º. Eles chegaram na casa e eles só encontraram o filho mais novo, que era o Victor, de 10 anos, que ainda estava dormindo, gente. Então, ele não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido, não fazia ideia. Ele só recebeu a notícia depois e não tinha sinal nenhum do Victor, nada. Não tinha nada que, sabe, desse a entender onde ele teria ido. E aí, durante o dia 3, eles investigaram. Foi aí que eles acharam os corpos, às 7 horas da noite. E o Victor não tinha sido encontrado, mas na tarde do dia 3, eles encontraram o carro dele abandonado numa estrada. E dentro do carro tinha a arma e a espingarda que ele usou. Também eles encontraram as manchas de sangue pelo carro e o seu tão querido diário estava lá. E aí, depois que eles leram, eles foram descobrir tudo que passava na cabeça dele. E aí no dia 4, se eu não me engano, eles encontraram o corpo do José, tava nessa praia, só que a maré tinha levado ele pra bem longe e encontraram na areia. E o último corpo a ser encontrado foi da Isabel, que ele só foi encontrado 12 dias depois de encontrar os primeiros e tava na beira da praia, a maré trouxe de volta. Mas até aí nada de encontrar o Victor. E aí essa história já tava na mídia, né, gente? Todo mundo ficou sabendo em Portugal que isso tinha acontecido, então todo mundo sabia quem era o assassino, era o Victor e tal. E aí foi nessa época que ele ficou conhecido como o Mata-7, porque, enfim, né, foram 7 pessoas que ele assassinou, esse virou o apelido dele. E uma antiga vizinha dele, que tinha morado junto com ele num bairro, não era mais o mesmo bairro que ele morava na época, mas ela viu ele passando por lá e aí ela comunicou às autoridades, porque, enfim, todo mundo tava atrás dele. E aí a polícia foi nesse bairro pra checar. E tinha bastante mata, tinha o bairro, mas também tinha uma área que era de pinhais lá. E eles suspeitaram que o Victor podia estar escondido lá.
E aí a polícia investigou bastante aquele local no dia 5 de abril de 87. E lá eles encontraram uma casa abandonada e o Vitor estava lá dentro. Imediatamente ele foi detido e encaminhado diretamente para o hospital, porque quando eles encontraram ele estava muito fraco, já estava cansado de fugir. Tinha vários dias que ele não comia nada também e ele estava com febre porque ele tinha um ferimento na perna que não foi cuidado. Então levaram ele pro hospital. E uma coisa curiosa que eu encontrei é que eles acharam perto do Vitor várias folhas de eucalipto. E nessas folhas tinha vários textos escritos como se fosse o seu diário que ele esqueceu no carro. Então, assim, mesmo ele fugindo, o hábito dele de escrever nunca parou nas coisas, sabe? Ele começou a escrever nas folhas. Então ele foi levado para o hospital. Depois que ele estava melhor, foi marcado seu julgamento, que aconteceu no dia 15 de dezembro. Na época, o Vitor tinha 39 anos de idade. E aí os advogados faziam de tudo pra, enfim, né, livrar ele dessa barra. Diziam que eles tinham problemas psicológicos, mas foram feitos exames psicológicos nele. E todos os exames, nenhum exame, assim, apontou que ele tinha algo tão grave que ele não era capaz de controlar, entendeu? Porque pra você cometer um crime desse nível, pode ser que tenha doenças paranoicas, mas não era o caso dele, ele podia muito bem se controlar. Então, os advogados até tentavam, gente, mas assim, não dava. E o próprio Vitor, ele não queria piedade, ele queria pagar pelo que ele fez, ele deixou isso bem claro. Ele falava dele mesmo na terceira pessoa, então um dia ele disse: "O Vitor Jorge é um monstro, praticou monstruosidades e não merece piedade." Então assim, gente, ele queria ser preso e foi o que aconteceu. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. Durante esse tempo que ele ficou na cadeia, ele era descrito como uma pessoa super tranquila e assim, gente, ele ajudava em tudo na cadeia. Ele era muito obediente e também nesse tempo ele tentou se suicidar umas 2, 3 vezes por ingestão de remédio, só que nenhuma dessas vezes deu certo. E aí no ano de 2003 ele foi liberado da prisão por bom comportamento. E aí depois que ele foi liberado, ele foi pra casa do filho dele, que era o Vitor, que tava morando na Inglaterra. Ele ficou lá há alguns tempos. Depois ele se estabeleceu na ilha francesa de Córsega, na Itália. Então ele ficou morando na Itália, longe desse crime todo. E ele sempre escrevia pros filhos dizendo que a coisa que ele mais amava no mundo eram os filhos dele. Ele também tinha redes sociais, no qual ele postava fotografias de paisagens. Ele seguiu tirando foto, era a paixão dele, assim, desde sempre. Ele só não postava foto dele, então, assim, é bem difícil achar uma foto dele recente. Eu encontrei só uma. E aí, em janeiro de 2019, o Vitor foi encontrado morto na sua casa, que ficava na ilha francesa de Córsega, aos seus 69 anos de idade. E a causa da morte foi por ingestão excessiva de medicamentos, que faz as pessoas entenderem que foi um suicídio, porque, enfim, ele já tinha tentado se suicidar das outras vezes e foi com remédios também, então era uma quantidade muito grande. Então muita gente acha que ele tirou a própria vida. Esse crime é conhecidíssimo em Portugal. Eu já quero pedir desculpa pra vocês, gente, porque esse roteiro que eu contei pra vocês, tudo isso que eu contei pra vocês agora, é tudo aqui na minha cabeça. Eu não li um roteiro nem nada do tipo, porque o roteiro que eu fiz pra esse caso, eu excluí por burrice, assim, pura burrice. Eu achei que eu já tinha gravado esse vídeo e eu não tinha gravado, então assim, eu sou um pouco lerdo, eu acabei excluindo. Pode ser que eu tenha chorado um pouco, pode que eu tenha surtado, com certeza, porque eu passei quase um dia fazendo esse roteiro e aí eu excluí tudo, mas eu não podia deixar vocês sem vídeo. Mas enfim, eu lembrava de tudo, eu só foi um pouco difícil lembrar a data, local, horário, tipo, o dia que ele foi preso, o dia que ele foi libertado. Pra lembrar da história até que eu sou bom, mas datas, assim, é poucas coisas que eu lembro. Se você não sabe o que isso aconteceu, é porque você não me segue no Instagram, que lá eu contei tudo, eu botei todo o meu ódio pra fora, então me segue lá. Mas esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse crime abalou Portugal, me pediram muito pra falar dele, então aqui está. Se você conhece vários crimes, vai botando aí, gente, porque vocês pensam que eu não vejo que vocês escrevem a sugestão, mas pode ter certeza que eu vejo sim, viu? E é isso, se inscreve, dá bastante like aqui pra mim e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!